irmãos amados, eu vou saudar todos com a paz do Senhor, que esta paz viva possa reinar eternamente sobre cada um de nós. Peço a Deus em nome de Jesus que abençoe cada irmão, cada amigo que assiste este programa, que também me abençoe, que me dê sabedoria para que eu possa saber falar da sua grandeza. Amados, estou iniciando mais um programa. O meu objetivo hoje é falar a respeito dos 3 anjos do Apocalipse, com as 3 últimas trombetas que hão de tocar. Como eu prometi no início do programa, já fiz 2 partes, hoje eu vou fazer a terceira, vou concluir a primeira etapa. Talvez os irmãos podem até imaginar, mas irmão Ubiraci, você fala tanto do Apocalipse? Sim, irmãos, eu gosto muito de falar do Apocalipse, até mesmo porque o Apocalipse é um livro que foi revelado para nós, diretamente para nós. É isso que diz no capítulo 1, no versículo de 1 a 3, que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar para seus servos, isto é, para nós, as coisas que brevemente deve acontecer. No versículo 3 diz que bem-aventurado o que lê, que ouve e guarda a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo, irmãos. Irmãos, o mundo está prestes a ver e a viver coisa que eles nunca viram e que eles nunca sofreram. Isso aí está em contagem regressiva. Em qualquer momento pode acontecer. Só basta Jesus arrebatar a sua igreja. E é por isso que eu gosto de falar do Apocalipse. É por isso que o nome deste canal é o Relógio de Deus. Eu falo isso para despertar a igreja e para despertar o mundo. Porque coisas terríveis estão para acontecer, como eles nunca viram. Já falei do primeiro trombeta, da segunda. Hoje eu vou falar da terceira. Já falei da terceira, da quarta, que diga. Hoje eu vou falar da quinta, da sexta e da sétima trombeta. A quinta eu vou falar da metade para frente, porque eu já falei um pouco no último programa que eu gravei. A Bíblia diz que quando, no capítulo 9 do Apocalipse, tocar a quinta trombeta, no versículo 6 diz que os vão sentir o ardente desejo de morrer, mas a morte vai fugir deles. A Bíblia diz que eles vão procurar a morte, mas não vão encontrar. Só aí já dá para a gente imaginar o quanto vai ser terrível o sofrimento. Hoje, amados irmãos, no presente século em que estamos vivendo, por mais ruim que a vida seja, por mais difícil que a vida seja, por mais cruel que seja o dia em que você passa, mas dificilmente, ou seja, ninguém quer desejar a morte para si mesmo, ninguém quer se matar, ninguém quer morrer, a não ser aqueles que estão descontrolados mentalmente. Mas, nesse período, vai ser desse jeito. Todos vão procurar a morte, mas a morte vai fugir deles. Hoje eu quero mostrar para vocês por que a morte vai fugir deles. Porque durante esses 5 meses, ninguém vai poder se matar, ainda que pegue em fio de alta tensão, ainda que se jogue dentro do fogo, ainda que tente se furar, ou seja, se atirar, mas não vão conseguir tirar sua própria vida. E nem ninguém vai tirar a vida de outro. Vocês nunca ouviram falar por quê? Vocês não sabem por quê. Eu sei que muitos, quase todos,
não sabe por quê. E eu vou falar neste programa dentro da Bíblia, porque o meu objetivo é falar para vocês e para o mundo. E tudo que eu falar é ter comprovação bíblica para que vocês não tenham nenhuma sombra de dúvida. E se está na Bíblia, vocês podem crer. Se está na Bíblia, vocês podem acreditar, porque não é de mim, é de Deus. Mas antes, eu quero pedir àqueles que ainda não são inscritos neste canal, se inscrevam nesse canal, ative o sininho de notificação e nunca deixe de compartilhar esse vídeo para os outros irmãos, para outros amigos que seja também. Eles merecem muito mais ouvir. Assim vai ser, amados irmãos. Sabe por quê? Porque os 4 anjos da morte, os 4 anjos assassinos, nesse período de 5 meses, depois que tocar, quando tocar a 5ª trombeta, vão estar amarrados, presos. Os 4 anjos que atuam tirando vida, hoje no presente século, do norte a sul, de leste a oeste, nos 4 cantos da terra, vão estar amarrados nesse período. Mas, quando for tocada a 6ª trombeta, como diz no Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 13 em diante, a Bíblia diz que eles vão receber ordem para ser soltos. Vocês podem ler, meus amados. Eles estão amarrados, diz no versículo 14, junto ao rio Eufrates. Estão amarrados, só para vocês verem. Quando a pessoa está presa, porque não é pessoa boa. Assim são esses anjos. Eles vão estar amarrados junto ao rio Eufrates. Mas quando tocar a 6ª trombeta, vão receber ordem para ser solto. E a Bíblia diz que quando eles forem ser soltos, vão se prepararem para a hora, dia, mês e ano, para matar a 1/3 parte dos homens que há na terra. Vem com muita sede. É a 1/3 parte que eles vão matar. João disse que ele viu até o número dos cavaleiros, 200 milhões de cavaleiros. Nenhum exército neste mundo tem essa quantia de soldados. 200 milhões de cavaleiros. E sabe como é que eles vão ser mortos? Eu só quero antes dizer para vocês, imagina, o tanto de gente que vai ser morto, se hoje, no presente século, acontecesse hoje, se existe 6 bilhões de viventes nesta terra, para ser morto 1/3, ia ser morto 1 bilhão e 200 milhões de pessoas a ser morto, se fosse nesse período. Só para vocês imaginar o tanto de gente que vai ser morto. E essa morte não é morte natural. A Bíblia diz no versículo 18 que essa morte é com 3 pragas que vai sair da boca deles. Essas 3 pragas são fogo, enxofre e fumaça. Isso significa dizer que muitos vão morrer queimados, outros vão morrer inalados, asfixiados com fumaça, e outros afogados com enxofre. É assim que vai ser. É assim que eles vão morrer, tanto de gente, 1/3 dos homens que há nesta terra. Amados, a Bíblia diz, no Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 12, depois que for morto, depois que passar os 5 meses de tormento, que esse é o primeiro ai, e logo em seguida vem mais 2. No versículo 14 diz que esse é o segundo ai, e logo em seguida vem o terceiro, que é o último ai. Esses ai são aqueles que a águia passou voando, avisando. Lá no Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 13, dizendo: ai, ai, ai dos moradores da terra por causa das 3 trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. E cada tormento desse é um ai. E o terceiro ai, nenhuma parte da Bíblia diz aonde está o terceiro ai. Mas, se a gente analisar a Bíblia com cuidado, em espírito e verdade, a gente sabe qual é o terceiro ai. E eu vou mostrar para vocês. Quando concluir o segundo ai,
como diz no Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 14. É depois que as duas testemunhas subirem ao céu, depois que elas concluírem o testemunho que elas haverão de dar, que elas vão ser mortas pela besta que vai surgir do abismo, ou seja, o anticristo vai surgir do abismo. A Bíblia diz que depois de 3 dias e meio elas vão ressuscitar. E na hora que elas subirem ao céu, no versículo 13 diz que elas vão subir. Vai ouvir-se uma voz que vai chamar ela, sobe cá, e ela vai subir. E vai haver um grande terremoto. A 10ª parte da cidade vai ruir. E diz a palavra de Deus que 7.000 homens vão morrer também nesse terremoto. Por isso que eu digo isso, no verso 14 diz que esse é o segundo ai, logo em seguida vem o terceiro. Logo em seguida vai ser tocado a terceira trombeta, a 7ª trombeta. Amados, quando for tocada a 7ª trombeta, primeiro Deus vai vingar os que destroem a terra. Vai destruir os que destroem a terra. Tem muita gente que acha que hoje o que eles façam, a maldade que eles façam à natureza, vai ficar impune, mas não vai ficar não. No Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 18 diz que Deus vai vingar, vai destruir os que destroem a natureza. Logo em seguida, isso é quando for tocado a 7ª e a última trombeta. No versículo 19 diz que aí é que está, irmãos, o que vai acontecer. A Bíblia diz no versículo 19 que as portas do céu vão se abrir e vai ser visto a arca da aliança, o santuário de Deus, vai ser visto e vai se ouvir. Vai haver relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e chuva de granizo. Agora, meus amados, imagina o tamanho desses raios, desses relâmpagos. Não se compara os relâmpagos da ira de Deus com esses relâmpagos que a gente vê, esses raios que a gente vê, embora muitos fortes, que desencanela a fio de energia, rebenta, embora muitos trovões que a gente ouve, que às vezes a gente sente a casa tremer, a terra tremer, mas esses do Apocalipse, da ira de Deus, vai ser muito maior. A terra vai tremer, o mundo vai se abalar, o mundo vai clamar por socorro. O mundo vai ver o que é o poder de Deus. O mundo vai saber que com Deus não se brinca, que Deus é que Deus é todo-poderoso. Esse é o terceiro ai, é o terceiro toque, é o 7º toque da trombeta, é a última trombeta que vai tocar. O mundo vai ver que Deus tem poder nos céus e na terra. A terra vai ser abalada, meu irmão. Não queira, está dentro da sua casa, e os raios caindo, e os trovões rebentando com tudo, tremendo a sua casa, tremendo a terra, e chuva de granizo caindo, e mais o terremoto, a terra sendo sacudida pelo poder de Deus. É assim que vai ser no toque da última trombeta, o terceiro ai. Meus amados, por isso que Jesus diz: ai do mundo por causa de seu escândalo, ai do mundo por causa do pecado, porque o mundo não sabe que está preparado para ele. São dias de vingança, como diz o profeta, são o dia da ira de Deus. É por isso que eu gosto de falar do Apocalipse, para nos despertar. Agora, uma coisa eu peço para vocês, vocês que me ouvem, vocês que me assistem: compartilhe esse vídeo com outras pessoas, seja ele quem for, crente ou descrente. Se você fizer isso, você não está me atendendo a mim, você está atendendo a Jesus Cristo, o Salvador. É Ele quem pede, sabe aonde? Lá no Apocalipse,
No capítulo 22, versículo 10, ele diz: disse-me ainda, não cele os textos proféticos deste livro, porque o tempo está próximo de acontecer tudo isso aqui que eu estou falando, meu amado. O tempo está próximo, não cele. Se você ouve, compartilha com outro. Ajuda a palavra do Senhor a ser divulgada. Não seja egoísta. Assim como eu não estou sendo, eu estou falando isso porque eu não sou egoísta. Se eu fosse egoísta, eu ficava só comigo. Ainda ficava rindo daqueles que estavam despercebidos. Não, Senhor, eu não faço isso. Eu sou servo de Deus como você é. Você também é servo de Deus, você faz parte desta obra. Pois é por isso que eu peço, compartilha com seus irmãos, seus amigos, para que eu possa saber o que está preparado para o dia da vingança de Deus, para saber o que está por vir aqui sobre os homens desta terra, os rebeldes, aqueles que vão ficar. Ainda é pior para aqueles que vão ficar. Pois, meus amados, aqui eu vou encerrar. Depois de uns dias eu vou começar a falar da sétima, dos 7 anjos com as 7 pragas para ser derramadas sobre a terra. São outras coisas terríveis no reino da besta, no domínio da besta, porque tudo isso que eu falei só vai acontecer no domínio das 2 testemunhas. Depois, o domínio da besta não vai ter mais toque de trombeta, não vai ter mais rompimento de selo, mas vai ter 7 anjos com 7 pragas para ser derramadas sobre a terra. Pois, se você, mais uma vez eu peço, se você não é inscrito, se inscreva, vocês vão ouvir muitas mensagens maravilhosas. Vocês hoje estão ouvindo mensagens tenebrosas, mensagens horrorosas, mas é necessário que se fale, não podemos ficar calados. Nós temos que falar porque é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus. Mas vocês também vão ouvir mensagens de amor. Vocês vão ouvir ainda mensagens de conforto. Enquanto Jesus não vier e eu tiver oportunidade, eu vou falar de coisas maravilhosas, de bênção sobre a vida do crente. O que está preparado para os eleitos de Deus e o que também que está preparado para aqueles que não têm a salvação. Porque o tema do pregador é esse, é salvação e condenação. Salvação para o que crê e condenação para aquele que não crê. O próprio Jesus é quem diz: ide pregar este evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e que não crê será condenado. Esse é o tema da nossa pregação. Oh, aleluia! Pois, meu amado, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, grandemente, em nome de Jesus. Tem muita coisa a falar. Tem muita coisa a revelar. Tenho muita coisa a ensinar. Assim como o Pai me ensinou, meu desejo é ensinar vocês. Assim como o Pai me falou, meu desejo é falar para vocês. Aqui eu não falo nada de mim. Aqui eu não pesquiso nada em nada, de livro nenhum. Aqui eu só tenho um professor, o Espírito Santo. O próprio Jesus disse, lá em João, no capítulo 14, versículo 26, quando o Consolador vier, a quem o Pai enviará, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E lá em 2 João, no versículo 27 diz, no capítulo 12, versículo 27 diz, vós não tendes necessidade que ninguém vos ensina, a unção que está convosco vos ensinará todas as coisas. Você, meu irmão, você não tem necessidade que ninguém lhe ensine, a não ser o próprio Espírito Santo. Só basta você buscar. Você quer conhecer a verdadeira Escritura, o verdadeiro poder de Deus? Então busque de Deus, seja bem-aventurado. Quanto mais você busca de Deus, mais você é bem-aventurado, como Jesus disse a Simão Pedro. Quando Pedro respondeu para Jesus, quando Jesus fez a pergunta a ele, perguntou a eles, no dizer dos homens, quem disse ser o filho do homem? Ele respondeu. Eles responderam, Senhor, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, uns dizem que é um dos profetas, que ressuscitou dos mortos. Aí ele transferiu a pergunta para eles, e vocês? Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí Jesus disse para ele, bem-aventurado tu és, Simão, filho de Jonas. Ele disse, por que ele era bem-aventurado? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Você quer ser bem-aventurado?
Então busque o Espírito de Deus para que Ele lhe ensine. Porque tudo que Ele lhe ensina é verdade. Tudo que Ele ensina para você, você não tem dúvida, como eu não tenho dúvida do que eu falo. Não tenho dúvida do que eu prego. Porque eu falo segundo o que eu aprendo com o meu Senhor. Por isso que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achará descanso para a vossa alma. Que Deus abençoe a cada irmão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, irmãos.